Paz de Cristo, estamos mais uma vez aqui para falar sobre caráter, continuar falando sobre o assunto, porque tem estado em nossa mente durante estas semanas, o livro de Jó, a descrição da pessoa de Jó no capítulo 1, na introdução do livro, quando encontramos 4 qualidades, 4 atitudes, quatro comportamentos do Jó que delineavam o caráter dele, que deverá ser reproduzido, na verdade, dentro da possibilidade e também da atualização das questões todas para todos os crentes de todos os tempos. É importantíssimo que todos os filhos de Deus estudem a palavra do Senhor, porque ela é a luz que ilumina a nossa vida, como disse o salmista, lâmpada para os nossos pés, luz para o caminho. Então, se queremos ter uma vida que dignifique a Deus, que glorifique o seu nome, que traga benefício para a sociedade e sejamos bênçãos para a nossa família e o lar e a igreja, enfim, é preciso pautar nossa vida de acordo com a palavra de Deus, espelhando-nos também naqueles exemplos que temos na palavra de Deus, sendo Jó um deles. Eu leio em Eclesiastes capítulo 7 e versículo 29 o seguinte: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas invenções. Muitas invenções. Numa outra versão, lemos assim: o que descobria é tão somente isto, que Deus fez o homem, ou o ser humano, reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Então, a maioria dos problemas pelos quais o ser humano é atingido são atraídos pela sua própria natureza, pelos seus comportamentos inadequados, ou pelas suas atitudes, muitas vezes precipitadas, ou fora dos padrões de Deus. Se andássemos de acordo, evidentemente, com a orientação que Deus nos deu, que é o nosso Criador, e deixou-nos um manual de orientação, de conduta, que é a Bíblia Sagrada, certamente teríamos menos problemas na vida e também, se os encontrássemos, seriam muito mais facilmente resolvidos, porque então teríamos a luz do Espírito Santo a iluminar a palavra de Deus para todos nós. Agora, esse texto é realmente muito esclarecedor. O sábio Salomão menciona a questão da retidão. Deus fez o homem justo, melhor, reto, de acordo com a justiça, em retidão. E, consequentemente, o pecado estragou tudo isso, como a gente conhece exaustivamente já a história. E se você é crente em Jesus e crê na Bíblia, vai acreditar também na queda do ser humano. Eu sei que muita gente hoje acha que tudo isso é história humana, é apenas uma alegoria ou qualquer coisa do gênero, ou uma farsa, ou sei lá, mas o crente em Jesus ainda acredita no velho livro, e a revelação que temos aqui é de que realmente Deus nos criou em estado original de justiça, de santidade, e todas as coisas boas, todos os instintos naturais, quando saíram das mãos do Criador, estavam totalmente equilibrados para a glória do Criador e para benefício da própria criação. Mas o capítulo 3 de Gênesis nos conta que o primeiro homem cedeu à tentação do diabo e, consequentemente, arrastou toda a raça humana, pelo que Paulo vai dizer em Romanos 3, 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, este caráter do homem originalmente criado por Deus, formado por Deus, porque vamos convir que o primeiro homem, Adão, não teve tempo, como dizem os sociólogos, os psicólogos, os estudiosos da área, que o caráter é formado pelo ambiente que vivemos, pela família que temos, o lar, a escola, os amigos e tudo mais, ou seja, ele na verdade, não vem pronto, mas sim formado por esse ambiente, ou estes ambientes que nós frequentamos. Porém, o primeiro homem, nós temos que nos lembrar que ele foi criado completo. O Adão não foi criado um bebê que se desenvolveu e conviveu e experimentou ambientes diversos para a formatação do seu caráter. Não, ele foi feito completo, tal como Eva também, a respeito da qual, aliás, a Bíblia diz: far-lhe-ei uma adjutora idônea. Idoneidade tem a ver com esse amadurecimento. Então não foi, igualmente a Eva não foi feito um bebê, mas já uma pessoa adulta, madura,
completamente no sentido físico, emocional e também espiritual. Consequentemente, podemos sim afirmar que o primeiro homem foi feito perfeito, justo, de acordo com os padrões de Deus. Mas quando nasceram os primeiros filhos e houve o crescimento biológico e natural e emocional, começou-se a complicar. Por esse motivo, o sábio Salomão diz: originalmente o homem foi feito reto, de acordo com a plena justiça de Deus. Porém, eles buscaram muitas invenções. Então vieram os modelos humanos para as famílias, para a sociedade comportamental, já com base na queda, inclusive, porque já na primeira família nós temos a trágica informação do assassinato de um irmão pelo outro irmão, ou seja, um infanticídio. E aí, amados, isto não parou, só se ampliou, e o que vemos hoje é a desgraça toda da sociedade sem Deus, cada dia se afastando mais dos padrões estabelecidos por Deus. Então, o caráter originalmente criado por Deus perfeito foi deteriorado, melhor dizendo, ficou comprometido ou ainda foi deformado, é o termo mais correto, por causa do pecado. Todos estão destituídos da glória de Deus, diz a Bíblia. Originalmente, o texto de Gênesis 1, 26, 27 e 28 nos informa que fomos criados à imagem e semelhança de Deus na pessoa de Adão. Mas com o pecado, essa imagem e semelhança de Deus que tem a ver com a moralidade e com a ética, ficou comprometido. Não foi totalmente abolida do ser humano, mas ficou manchada, vamos dizer assim. Consequentemente, o ser humano com essa mancha não conseguia e não consegue mais por si mesmo refletir plenamente a imagem de Deus no mundo. Só é possível hoje restaurar essa imagem em Cristo Jesus. Quem hoje está em Cristo Jesus de todo o coração tem essa imagem de Deus reformulada, ou melhor, recuperada com a presença do Espírito Santo na sua vida, que disse Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 3, lá no finalzinho do capítulo, que nós somos transformados de glória em glória. Estamos num processo de aperfeiçoamento com a presença do Espírito Santo em nossa vida, até o dia do aperfeiçoamento, que será o arrebatamento e a nossa ida ao céu em corpos glorificados. Enquanto isso não acontece aqui na terra, como filhos de Deus, precisamos manter um testemunho definido, muito forte e definitivo daquilo que somos como filhos de Deus, representando o Pai Celestial. E o Senhor Jesus diz em Mateus 5,48, sede vós perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ele é o nosso modelo, nosso Pai, aleluia. Eu sei que ali Jesus não está falando que o ser humano vai ser absolutamente perfeito aqui, mas que essa maturidade, esse crescimento, esse caminho progressivo até atingir o nível possível de maturidade aqui, até que um dia cheguemos à glória, a varão perfeito, como diz Paulo aos Efésios também. Então este caráter humano, originalmente em Adão, ficou realmente deformado pela presença do pecado, mas pode ser transformado e é transformado quando o ser humano ouve o Evangelho de Cristo, aceita o Senhor como Salvador de sua alma e o Espírito Santo como seu guia constante aqui na terra. Que assim seja, que venhamos a praticar a retidão plena no sentido bíblico da palavra, assim honrando a Deus e vivendo para Ele, como Jó, que a Bíblia define e descreve ao menos 3 vezes nos primeiros 2 capítulos do seu livro como um ser humano pleno, não era uma peça de ficção científica, teatral, uma criação humana, não, Jó era uma pessoa. O livro diz, havia um homem, morava na terra de Uz, então temos até o endereço dele, era um homem que é mencionado 2 vezes, outras fora do livro de Jó, como uma pessoa real, em Ezequiel 14, 14 e 20, e também Tiago capítulo 5, versículo 11. Em Ezequiel, na primeira passagem, nós encontramos a respeito da sua justiça realmente, porque a descrição do seu caráter é que ele era sincero, era reto, temente a Deus e desviava-se do mal.
Então, Ezequiel faz menção da sua justiça junto com Daniel e o Noé, são citados naquela passagem de Ezequiel 14. Já o Tiago, capítulo 5 e o verso 11, na sua epístola, menciona a sua perseverança, alerta e anima os crentes do seu tempo e a todos nós também, que devemos viver, mesmo diante de tantas provas pelas quais passamos e ainda passaremos, fiéis a Deus, não abandonar, e aí lembra o exemplo, evoca, chama como exemplo para todos nós, Jó e a sua perseverança. Algumas Bíblias traduzem como paciência, e aí ficou proverbialmente conhecido Jó como um estilo, melhor dizendo, como um modelo de paciência. Perseverança talvez encaixe melhor na vida do Jó. Ele perseverou na sua fidelidade. Satanás queria que ele amaldiçoasse a Deus. Sua esposa o instigou a fazer isso, mas ele permaneceu na mesma firmeza de sua fé, apesar, evidentemente, das dores e de algumas palavras que ele falou um tanto fora e um tanto exagerado, relacionado ao seu sofrimento, mas plenamente justificada, aliás, porque ele estava no sofrimento extremo. Tanto é que Deus, quando se manifestou lá a partir do capítulo 38, não o repreendeu por causa disso. E ele então perseverou, é o nosso exemplo de perseverança no sofrimento. As muitas perguntas que ele fez, Deus não respondeu diretamente, mas a presença de Deus no ambiente, na manifestação para ele, foi suficiente e aparentemente todas as dúvidas se dissiparam com a presença de Deus. E é mesmo assim em qualquer tempo, todas as nossas dúvidas, nuvens que aparecem sobre a nossa vida, um dia elas se desvanecerão com a presença real de Deus. Eu espero que você continue, meu irmão, minha irmã, e todos nós prosseguindo para o céu, caminhando para a glória, ou para Canaã celestial, como se dizia e se cantava antigamente. Porque este é o nosso objetivo, e sendo essa pessoa exemplar, justo, reto, praticando a retidão, sendo honestos, sendo sinceros, tementes a Deus e desviando-se do mal, o mal no sentido moral.